dando continuação ao que normalmente estamos a fazer agora à segunda-feira, que é analisar as mensagens deste livro Jesus no Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, através do espírito Neio Lúcio, que nos tratam do primeiro Evangelho do Lar, realizado na casa de Simão Pedro, em Cafarnaum. E já vamos no capítulo 25, a visita da verdade. E o que é que nos diz este texto? Certa feita, disse o Mestre que só a verdade fará livre o homem. E, talvez porque lhe não pudesse apreender, de imediato, a vastíssima extensão da afirmativa, perguntou-lhe Pedro no culto doméstico: Senhor, que é a verdade? Jesus fixou no rosto enigmático expressão e respondeu: a verdade total é a luz divina total. Entretanto, o homem ainda está longe de suportar-lhe a sublime fulguração. Reparando, porém, que o pescador continuava faminto de esclarecimentos novos, o amigo celeste meditou alguns minutos e falou. Numa caverna escura, onde a claridade nunca surgira, demorava-se certo devoto, implorando o socorro divino. Declarava-se o mais infeliz dos homens. Não obstante, em sua cegueira, sentir-se o melhor de todos. Reclamava contra o ambiente fétido em que se achava. O ar empestado sufocava-o. Dizia ele em gritos comoventes. Pedia uma porta libertadora que conduzisse ao convívio do dia claro. Afirmava-se robusto, apto, aproveitável. Por que motivo era conservado ali, naquele insulamento doloroso? Chorava e bradava, não ocultando aflições e exigências. Que razões o obrigavam a viver naquela atmosfera insuportável? Notando nosso pai que aquele filho formulava súplicas incessantes, entre a revolta e a amargura, profundamente compadecido, enviou-lhe a fé. A sublime virtude exortou-o a confiar no futuro e a persistir na oração. O infeliz consolou-se de algum modo, mas, a breve tempo, voltou a lamorear. Queria fugir ao monturo e, como se lhe aumentassem as lágrimas, o Todo-Poderoso mandou-lhe a esperança. A emissária afagou-lhe a fronte suarenta e falou-lhe da eternidade da vida, buscando secar-lhe o pranto desesperado. Para isso, rogou-lhe calma, resignação e fortaleza. O pobre pareceu melhorar, mas, decorridas algumas horas, retomou a lamentação. Não podia respirar, clamava em desalento. Conduído, determinou o Senhor que a caridade o procurasse. A nova mensageira acariciou-o e alimentou-o, endereçando-lhe palavras de carinho, qual se lhe fora abnegada mãe. Todavia, porque o mísero prosseguisse gritando, revoltado, o pai compassivo enviou-lhe a verdade. Quando a portadora de esclarecimento se fez sentir na forma de uma grande luz, o infortunado, então, viu-se tal qual era e apavorou-se. Seu corpo era um conjunto monstruoso de chagas, pustulentas da cabeça aos pés, e, agora, percebia,
espantado que ele mesmo era o autor da atmosfera intolerável em que vivia. O pobre tremeu cambaleante e, notando que a verdade serena lhe abria a porta da libertação, horrorizou-se de si mesmo, sem coragem de cogitar da própria cura, longe de encarar a visitadora frente a frente para aprender a limpar-se e a purificar-se. Fugiu, espavorido, em busca de outra furna onde se conseguisse esconder. A própria miséria que só então reconhecia. O mestre fez longa pausa e terminou. Assim, ocorre com a maioria dos homens perante a realidade. Sentem-se com direito à recepção de todas as bênçãos do Eterno e gritam fortemente, implorando a ajuda celestial. Enquanto amparados pela fé, pela esperança ou pela caridade, consolam-se e desconsolam-se, creem e descreem, tímidos, irritadiços e hesitantes. Todavia, quando a verdade brilha diante deles, revelando-lhes a condição em que se encontram, costumam fugir apressados em busca de esconderijos tenebrosos dentro dos quais possam cultivar a ilusão. Ora, eu fiz uma pequena reflexão sobre este texto e o primeiro ressalto que tenho é a pergunta que Pedro faz a Jesus: que é a verdade? E pela resposta que Jesus dá, a verdade depende do nosso grau evolutivo, do grau do planeta em que estamos e de cada um de nós, algo que todos sonhamos em descobrir. Só que, atendendo a que estamos ainda num planeta de provas e expiações, a nossa verdade ainda é um bocado limitada. Depois, fala-se aqui do homem na caverna escura. E podemos chegar aqui à conclusão que a caverna, se calhar, reflete-se em alguns de nós, que não queremos assumir a nossa vida, os problemas que nos aparecem, fugimos deles, não temos coragem para os enfrentar, culpamos os outros pelos problemas que são causados a nós. E se calhar este moribundo que estava na caverna poderá ser o espelho de muitos de nós, eu incluído. Às vezes, se calhar, não temos essa coragem para enfrentarmos a vida. Mas o Pai, como é misericordioso, enviou-lhe a fé, ele acalmou, mas logo depois voltou a recair. Enviou-lhe a esperança, a mesma coisa. Enviou-lhe a caridade, e aqui a caridade é uma palavra que é muito temos uma definição com 3 palavras, está no Livro dos Espíritos, é indulgência para com todos, benevolência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Se nós conseguíssemos fazer estas 3 coisas, éramos caridosos. E, como diz a nossa doutrina, fora da caridade não há salvação. Não é o espiritismo, não é a salvação. A caridade é que é a salvação. Acontece, por exemplo, numa casa espírita também, pessoas na situação deste irmão que estava nesta caverna procuram a nossa casa com as suas dificuldades, com as suas dores, com os seus problemas, passam por um tratamento sério, recebem ajuda, depois são convidadas a um trabalho na vertente social. De início é tudo muito bonito, mas depois vão-se embora. Mas depois os problemas, se voltarem, voltam outra vez a reclamar, não se resignam e depois voltam a procurar a ajuda, são outra vez ajudados, depois vão-se outra vez embora. Só se lembram de Santa Bárbara, como se costuma dizer num ditado português, quando troveja. Caímos nas rotinas, devemos evitar cair em rotinas. Evitemos rotinas. Quando se percebe que toda aquela situação vivida era tudo culpa sua e não dos outros, quando ele percebe, ele, em vez de sair para a luz, não, fica envergonhado e vai procurar outra caverna. Não quis enfrentar a realidade.
E, para terminar, o Evangelho segundo o Espiritismo diz-nos assim: a esperança e a caridade são uma consequência da fé. João, no capítulo 8, versículo 32, diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Sócrates, não o português, mas o filósofo grego, dizia: existe apenas um bem, o saber, e um mal, a ignorância. Pela vossa atenção, muito obrigado.